Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização sobre o XP SF11, tá? E uma movimentação que eu fiz aí na minha carteira. Então, para você que está em busca de fundos imobiliários, tá? Que tem uma boa simetria de risco, já se inscreve no canal e não se esqueça de dar o like aí também para ajudar o vídeo a hackear nas pesquisas, tá? Primeiramente, eu vou passar para vocês aqui a movimentação que eu fiz na minha carteira, tá? No dia de hoje, eu comprei aqui, no caso aqui, ó. Comprei a quantidade de 50 cotas, tá? No dia de hoje. A 5,21, olha só, quase com o pregão fechando aí, eu comprei essa posição, fiz mais um aporte aí em XP SF11, tá? O valor total aí ficou em 312 e o valor médio aí foi em torno de R$ 6,24. Então, eu aumentei minha posição em XP SF11 e muito disso foi por quê? Porque os juros tá projetando aí que vai cair. No dia de hoje caiu um pouco mais de 0,5%, tá? O mercado está projetando aí que os juros devem cair. Voltando aqui, ó, os juros estão voltando os níveis desde 2024, tá? Novembro de 2024. Então, querendo ou não, isso é bem importante, porque em cada expectativa de juros aqui, juros caindo, a bolsa e fundos imobiliários está performando positivamente. Na hora que vier de ter o corte, muitas pessoas que investem em renda fixa devem ficar aí e entrar em renda variável, fazendo que os fundos imobiliários que eu já venho comprando há bastante tempo, tá? Que estava bem mais descontado, possivelmente deve andar bastante. Então, querendo ou não, estou olhando uma assimetria de risco, tá? E aqui, ó, e passando para vocês aqui a respeito aqui do período mais ou menos de um ano, tá? Ainda não fechou o ano, mas passando mais ou menos um período de um ano, como que está minha performance com o XP SF11. Eu vinha desfazendo do ativo, tá? Eu até vendi aqui, ó, uma boa parte, se não me engano, foi no meio do ano. Depois ele caiu bastante. Eu vinha comprando aí ao longo do mês de outubro, tá? Mesmo assim ainda, eu tinha uma parte bem interessante e com isso aí fez minha rentabilidade subir mais de 18%, tá? 12%, tá? 12,85% minha rentabilidade, 12,8%, para ser exato aí. Então, que não foi um bom... Teve, né? Estava performando negativo aqui em alguns momentos, o CDI até subindo, né? Eu não gosto de correlacionar meus investimentos muito com o CDI. É uma forma da gente, querendo ou não, pelo menos ganhar aí próximo à taxa Selic, tá? E mesmo assim ele está andando junto aí, né? Performou aqui no mês de outubro, novembro, aqui no início de novembro, positivo, tá? E na hora que vier realmente dos juros cortar, ser anunciado o corte, possivelmente ele deve andar muito, tá? Então eu já estou fazendo posição aqui, visando, aumentando na verdade posição que o fundo imobiliário performou bem, está andando, performando bem, e no caso eu estou olhando a assimetria de risco. Por quê? Vou passar para vocês aqui. Quando a gente olha aqui alguns dados do fundo, hoje está sendo cotado a R$ 6,24, então abaixo de R$ 10 você consegue comprar um fundo imobiliário aí, que está pagando dividend yield líquido aí, livre de imposto em 12,28%. Então livre de imposto ainda. Se vai taxar os fundos imobiliários ano que vem, nos próximos anos, eu não sei. Só sei que está bem atrativo esse yield aqui, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1, tá? 0,79. E eu estou olhando o que mais? O dividend yield e tanto o preço dividido pelo valor patrimonial. Porque abaixo de 1 é descontado. Dentro dele, eu vou passar para vocês lá na frente o relatório gerencial, que tem vários fundos imobiliários dentro dele que está com o mesmo perfil, com o preço dividido pelo valor patrimonial descontado. Na hora que o juros vier de cair, esses fundos imobiliários que estão dentro da carteira dele tendem a voltar para o preço justo. E, no caso, eles subindo, já se trabalha o valor aqui, no caso, na cotação XP-SF11. E o preço dividido pelo valor patrimonial dele também tende a normalizar. Então, como o beta dele, eu já trouxe um vídeo anterior aí, né, sobre fundos imobiliários, que normalmente os FOFs, fundos de fundos, eles têm um beta maior. Então, na hora que eles andam mais, na hora que eles caem mais. Então, eu estou olhando essa simetria de risco aí, porque está bem descontado, tá? A liquidez diária dele é em torno de 428 mil negócios por dia, tá? 428 mil reais. A variação em 12 meses, 11,2%. Quando a gente olha aqui, ó, a taxa de administração que é cobrada no fundo é em torno de 1% ao ano sobre patrimônio líquido de mínimo de 25 mil reais mensais, tá? Então é algo aí que a gente também deve ficar de olho, né? No caso, se você movimenta em menos de 25 mil reais mensais, sua taxa aí seria em torno de 1%. O número de cotistas dele passa de 56 mil cotistas, tá? O valor sugerido que ele fosse cotado a R$ 7,85. Então tem uma boa simetria de risco, tanto que nem eu estou falando para vocês, o preço dividido pelo valor patrimonial está bem atrativo, a sugestão é que ele fosse cotado nesse valor.
Na hora que vier de subir caso vier de subir o valor da cota, possivelmente o preço dividido pelo valor patrimonial dele deve se normalizar, tá? E o dividend yield deve cair. Então, ainda estamos vendo aí bons fundos imobiliários que está bem descontado, tá? Último rendimento em torno de 7 centavos por cota, tá? Número de cotas emitidas parte de 43 milhões e o valor patrimonial tamanho do fundo é de 340 milhões de reais. Então, o fundo imobiliário teoricamente bem descontado. Quando a gente olha aqui, ó, tem como a gente acompanhar, ele está pagando 1,11 no mês de novembro de dividend yield, tá? E ele vem pagando aí já há bastante tempo, tá? Teve aqui no mês de abril de 2025 aí, ele pagou 94 centavos, 0,94 de dividend yield. Fora isso aí, teve bons dividend yields aí pagos aí ao longo de 2025, tá? E o dividend yield dele está pagando 1,11, mesmo com a cotação lá em cima, tá? Mesmo com a cotação aqui em cima, ele está conseguindo pagar aí um dividend yield maior. Por quê? Porque os dividendos aumentou, tá? Então, isso é bem interessante da gente acompanhar, que o fundo imobiliário ele pode, mesmo ter a cotação subindo, o dividend yield dele talvez pode se manter ou até mesmo aumentar. Muito disso por causa disso aqui também, né? Os dividendos também acompanhando. Então, está crescendo aí também, pagando mais dividendos aí. No caso também do XPSF11, tá? E aqui a gente consegue ver mais ou menos a carteira do fundo imobiliário aí, tá? Boa parte aqui são recebíveis, tá? CRIs, emitidos aqui, e representa em torno de 37% da carteira do fundo imobiliário. Outro aqui, 21%, está em galpões logísticos, tá? 15% em escritórios, tá? E 11% em shopping centers. E a pequena parte aqui também diversificada aqui como híbrido, desenvolvimento, renda urbana, entre outros. Então tem aí bastante coisa aí para a gente ficar de olho, tá? E também aqui alocações do mês, tá? Ele comprou mais cotas aí, em torno de 4.458 cotas aí do TP, tá? TEPP11, em torno de 400 mil reais, tá? E no caso aqui 5.328 cotas do JSRE11, tá? Em torno de 200 mil reais aí, tá? Aproximadamente. E vendas aí, ele vendeu bastante aí nesse mês, tá? Então, algo que deve ficar de olho, né? Porque que ele vendeu seria muito bom a gente saber, mas querendo ou não, ele também comprou aí uns aí, no caso, talvez esteja bem descontado, tá? E isso aqui pode ser que seja para ele pegar simetria de risco. E muitas dessas vendas aqui pode ser tipo, papel de Andor, tá? Então, ele, no caso, no próximo relatório gerencial, eu vou trazer para vocês aí o porquê também que ele vendeu essas cotas aqui. Eu tentei até trazer aqui a respeito dessas vendas, né? Se o gestor trouxe algum comunicado, mas não tem. Infelizmente não tem. Eu gostaria também de saber por que ele vendeu, né? Se é por causa que os fundos imobiliários já performou muito bem nesse ano, no caso que ele está desfazendo porque ele vê algum BO, alguma coisa, né? Mas não tem. Infelizmente não tem. Vou trazer para vocês aí do porquê essa grande venda aí que ele fez. Na verdade foi um volume bem pequeno, né? Mas, querendo ou não, foi muitos papéis aí que ele fez, né? E aqui a gente consegue ver aqui a carteira, tá? Então, uma coisa que eu sempre gostei dele é que ele está bem diversificado. Uma pequena participação aqui, tá? Tudo abaixo de 10%, mas, querendo ou não, ele poderia, ao meu ver, ter mais fundos imobiliários aí, tá? Fazer maiores alocações aí, tá? Tanto aqui, ó, RBVA, eu acredito que vai se trabalhar bastante valor logo, tá? Ainda mais se os juros vierem cair. Tá? E também está fazendo aqui movimentações dentro dele aí, que tanto do Gabriel Monteiro, né? Já trouxe aí o vídeo a respeito aí, depois vocês pesquisam no canal aí, tá? Vou deixar aqui embaixo também nos comentários. E também, no caso, ele também é um bom fundo imobiliário que está com bastante desconto, tá? HBGBS 11, tá? Outro fundo imobiliário bem conhecido. Tem vários fundos imobiliários que eu vi o 11 bem descontado, tá? HSML, bom fundo imobiliário, também setor de shopping centers, XPLG, XPML, tá? São bons fundos imobiliários, eu não consigo compreender, né? O porquê que ele não aumenta a participação nesses fundos. Eu adoraria que estão bem descontado ainda, né? Deve ter um porquê, né? Ele é o gestor do fundo aí, então possivelmente ele entende mais do que eu, né? Mas no meu caso, eu talvez não compraria essas cotas, porque dentro dele já tem bons fundos imobiliários com predividido pelo valor patrimonial bem descontado e que estão fazendo boas movimentações, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre o XPSF11, tá? Dessa movimentação que eu fiz aí. Eu achei ainda que
os juros vai cair, né, em algum momento no primeiro semestre do ano que vem. E, querendo ou não, tem bons fundos imobiliários aí bem descontados, tá? Tanto aqui em relação ao preço dividido pelo valor patrimonial, pagando bom dividend yield, tá? E dentro dele compõe vários papéis aí, né, vários fundos que estão bem descontados. Então, estou olhando mais a simetria de risco, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, vamos bater os 2.000 inscritos aí. E deixa o like, pessoal, para ajudar o vídeo a hackear aí. Era isso. Até a próxima.